Olá pessoal, nessa aula nós vamos adotar um conceito sobre agente de busca fundamentado na competitividade. Tá? Então a gente vai trabalhar uma busca com uma estratégia de jogos com adversários, tá? Bem utilizadas no conceito de jogos realmente. E o algoritmo que a gente vai trabalhar nessa aula é um algoritmo fundamental para esse conhecimento, que é a estratégia do min-max. A estratégia do min-max, em sumo, ela vai, em alguns momentos, maximizar o adversário que quer ganhar, né? Por exemplo, eu sou o principal jogador e eu quero maximizar a minha utilidade ao realizar a busca e quero minimizar a utilidade do meu adversário no momento em que eu estou buscando o meu estado final com a vitória. Além desse algoritmo, a gente vai estudar um pouco sobre a complexidade por trás dessa busca e ainda para melhorar essa estratégia, nós vamos trabalhar um conceito que é a poda alfa-beta, né? No sentido de diminuir a quantidade de estados que eu devo pesquisar para chegar no meu objetivo. Tá? Então, essa aula é cercada por essa estratégia voltada mais para a ideia de um agente adversário de outro agente. Bom, então, essa ideia dos jogos, elas vão ter uma atratividade, né? E aí principalmente na inteligência artificial, no sentido que eu tenho como formular um problema, né? A partir das minhas ações, eu tenho um ambiente que vai ser totalmente observável. Normalmente a gente trabalha com essa ideia, né? Porque eu posso mapear todos os meus estados, tá? Com a ideia, essa ideia de competição, a gente pode abstrair muitos problemas do mundo real, tá? E essa competição, ela está diretamente ligada à inteligência de um adversário relacionado ao outro para tentar vencer um jogo qualquer, ou, em outras palavras, um jogo vai servir como um problema do mundo real para a gente, né? Agora, essa estratégia de pensar com inteligência para definir um jogo, né? Para maximizar, por exemplo, a minha utilidade, maximizar a forma que eu devo atuar, tentando minimizar a de um adversário, ela pode nos levar a um espaço de busca muito grande, né? Por exemplo, num jogo de xadrez, eu tenho 35 elevado a 100 nós para representar esse ambiente totalmente observável, né? Além disso, a gente tem um aspecto fundamental que é a incerteza do outro jogador. Então, para que eu possa mapear essa incerteza por trás de outro jogador, eu tenho também essa limitação e esse aspecto desafiador para trabalhar com esses conceitos voltados para os jogos, né? E aí eu tenho um problema contingencial, né? Eu tenho que pensar que o meu agente vai realizar a ação e perceber que, como eu tenho essa limitação do tamanho, eu tenho que ter uma certa previsão antes de completar a minha busca, antes de chegar no meu estado final, que seria definitivamente conseguir a vitória. Tá? Então, esses são aspectos relacionados à ideia de jogos que são bem atrativos para a gente utilizar a inteligência artificial dentro do contexto das nossas aplicações. Tá? Então, se a gente considerar toda essa problemática, a gente pode tentar resolver alguns problemas, né, como dois jogadores que vão se revezar lance a lance e vão ser, em certo momento, dentro do contexto, adversários. Tá? Há ainda possibilidade de trabalhar com 2, 3, N jogadores que vão trabalhar de forma cooperativa. Tá? Então, não é o nosso caso. O nosso caso são dois jogadores que vão revezar lance a lance e eles vão ser considerados adversários, né? Então, por exemplo, num problema de xadrez, para formular essa problemática completa, nós teríamos um estado inicial que seriam as posições do tabuleiro, adicionado que tenho que saber quem é a vez, quem vai começar jogando, né? Então esse é um fator novo para o nosso estado inicial, porque ele vai ser crucial para a definição do nosso espaço de busca. Haja vista que eu posso começar com um adversário ou eu sendo o próprio proponente do jogo inicialmente. Então, o meu estado final
basicamente são posições em que o jogo acaba. Então, qualquer posição que eu identificar que o jogo acaba, eu tenho um estado final, né? E as minhas operações, né, as funções de sucessão, vão ser jogadas válidas que eu posso utilizar. E um detalhe importante é que a minha função de utilidade, né, que ela em algum momento se confunde um pouco com a nossa função de aptidão, né, em algumas meteorísticas, o fitness, ela vai ser um valor numérico que está relacionado diretamente à pontuação que eu vou obter. Então, basicamente, os nossos jogos adversariais, né, que contenham essa ideia de adversários, elas têm essa formulação e um ponto interessante é tratar a função de utilidade, né, que é como definir esse valor numérico do resultado que eu estou trabalhando. Então, o algoritmo mais conhecido e bem utilizado para esse tipo de estratégia é o algoritmo de busca Minimax. Tá? Então, qual é a ideia desse algoritmo Minimax? Basicamente, eu vou maximizar a utilidade, ou seja, o ganho, supondo que o adversário vai tentar minimizar. Então, eu quero sempre maximizar o meu ganho, a minha estratégia, sabendo que eu tenho um adversário que quer sempre minimizar a minha utilidade. Tá? Então, o Minimax ele faz uma busca cega em profundidade e, portanto, a complexidade do Minimax é igual a uma busca em profundidade. Tá? Só que agora a gente tem o agente, que é o max, que é o que a gente vai trabalhar, e o adversário, que é o min. Então, em sumo, o nosso agente busca a partir da maximização da utilidade e o adversário tenta buscar a partir da minimização da utilidade do meu agente max. Tá? Dentro desse conceito, se a gente pensar um jogo da velha como um problema de jogos com adversários, nós poderíamos começar com a grelha vazia, né? Nossas posições, essa matriz vazia. Entretanto, além dessas posições vazias, que representam o nosso estado inicial, nós teríamos que saber quem é a vez. Então, vamos supor que X é o nosso agente max. Agente max, tá? Então, o que acontece? Eu tenho, a partir do estado inicial, qualquer jogada válida representada aqui por esses elementos. Ou o x está no 0,0, ou o x está no 0,1, ou o x está no 0,2 e assim sucessivamente. Então aqui eu estou fazendo uma jogada que vai maximizar o meu x. Eu só posso utilizar uma jogada aqui, tá? Finalmente, o próximo nível da minha árvore vai ser o jogador oponente, né? Que vai tentar minimizar a minha jogada em x. Então, para ele tentar minimizar minha jogada em x, a partir dessa estratégia, né, desse ramo, ele pode escolher ou esse elemento, ou esse, e assim sucessivamente. O próximo nível vem da maximização de x. Então, eu posso trabalhar todos os possíveis locais e assim eu vou montando a minha árvore de busca, tá? Entretanto, lá na minha folha, que é a última decisão que eu posso tomar, eu tenho que ter uma função de utilidade que represente bem a minha busca. Então, no caso do jogo da velha, eu poderia definir o 0 como empata, né? Nesse caso aqui, ó, perceba que eu tenho x, 0, x, 0, 0, x e x. A próxima jogada que eu vou fazer aqui é simplesmente colocar o 0 aqui. Então, esse jogo vai ser empate. Entretanto, a próxima jogada que eu vou fazer aqui, não interessa onde o x estiver, eu vou ter um -1 e vou perder, né? Assumindo que o meu x é o meu agente max. E, finalmente, nessa jogada, não interessa o que o x vai ser realizado aqui, eu vou ganhar, tá? Porque eu vou sempre fazer esse passo aqui, ó. X vai ganhar,
ou aqui x vai ganhar. Tá? Então, a minha função de utilidade agora, ela é representada pelos valores 0 empata, menos 1 perde e mais 1 ganha. Eu preciso definir agora qual é a minha busca de forma que eu chegue sempre em 1 mais 1, que representa a minha vitória dentro do contexto, nesse jogo da velha, né? Desse problema do jogo da velha. Então, como é que funciona a ideia do minimax para definir alguns passos, né? Para definir o passo a passo, digamos assim. Então, primeiro ponto, eu vou gerar a árvore inteira até os estados terminais, tá? Nesses estados terminais, eu defino a função de utilidade que se refere a ganhar, perder ou empatar. Eu só vou aplicar a função de utilidade nas folhas, tá? As folhas é que vão definir a minha função de utilidade, que depois vai propagar para todos os valores dos nossos pais, dos nossos descendentes, né? Os nossos que geram as folhas, até que eu chegue na raiz da minha árvore minimax. E aí, depois que eu chegar na raiz da minha árvore minimax, eu vou determinar qual a ação que será escolhida pelo meu agente max, tá? Então, essa é a estratégia definida para a nosso algoritmo minimax. Então, para explicar melhor como funciona o passo a passo do algoritmo minimax, vamos considerar esse exercício, né, a primeira parte desse exercício, para estabelecer a conclusão do nosso algoritmo das etapas que a gente deve tratar. Então, vamos decidir a jogada de max, tá? A, B ou C, considerando as utilidades fornecidas nas folhas, tá? Então, perceba que eu tenho aqui essa árvore e eu tenho as utilidades nos meus nós folhas definido aqui, cada utilidade definida para esse nó folha. Então, essa utilidade é uma função que vai representar algo fundamental para a gente entender a busca dentro do contexto do minimax, tá? Lembrando que a gente tem uma busca em profundidade, né, com uma estratégia fundamentada na utilidade. E eu quero saber, considerando que o meu estado 1 inicial ele vai ser aplicado com o max, a minha pergunta é melhor escolher o A, o B ou o C, sabendo que eu já tenho todo esse cálculo realizado dentro da minha árvore, né? Então, considerando que a nossa árvore está aqui representada, a gente tem o primeiro nível como um nível de max, e aí eu vou revezando entre max, min, né? Max, min, tá? Então, esse primeiro nível vai ser o de max, que o que a gente quer saber é qual a melhor decisão a ser tomada aqui nessa situação, tá? Então, vamos entender que eu estou fazendo um minimax, e esse minimax ele é realizado a partir de uma busca por profundidade, né? Então, se ele vai ser realizado por uma busca em profundidade, o primeiro ponto que a gente estabelece é verifica o nó 1 aqui, né? E esse nó 1 ele vai ser pesquisado. Como eu não tenho filhos, eu vou até o nó 2. O nó 2 vai ser pesquisado. O nó 2 tem filho, então o nó 5 vai ser pesquisado. E aí eu chego na raiz, que é a utilidade. A pergunta que eu faço é o seguinte, olha, eu não tenho ninguém atualizando o meu max anteriormente. Então, o meu nó 5, ele passa a ter uma utilidade 2, tá? Então, eu vou apagar aqui os nós para a gente guardar o valor das utilidades. Então, o meu nó 5 agora, ele tem, o antigo nó 5, ele tem um valor de utilidade 2, tá? Porque ele foi definido a partir da minha folha. Então, eu vou fazendo um retroprocesso e definindo as utilidades até que eu consiga atualizar a utilidade do meu nó 1, tá? Então, ok. Continuando agora, eu faço a seguinte pergunta. Esse nó 2,
ele é maior do que o filho, então eu vou fazer uma busca, né? Ele não é maior. Encontrei o 3. O 3 é maior do que o 2? Se isso for verdade, então eu atualizo a maximização da minha utilidade para o nó que anteriormente tinha utilidade 2. Ok, não tenho mais nenhuma busca, nenhum filho para esse nó que antigamente era o 5. Então eu vou e atualizo a utilidade do nó 2, antigamente, com o valor máximo encontrado. Agora eu vou fazer uma pesquisa para o descendente, né, que é a direita, que não foi visitado. Então, chego nele. Não tenho nenhuma utilidade calculada ainda, então vou pesquisar mais uma vez o descendente. Cheguei na raiz, encontrei a utilidade, que é o valor 5. Então, automaticamente, o máximo entre eles é 5. Agora, eu vou ter que pesquisar o próximo descendente, que é uma raiz, o 7. E aí eu faço a mesma pergunta. Esse nível é de maximização. Então, eu vou atualizar com o máximo encontrado entre os valores visitados para os descendentes. Então, o 7 e o 5, quem é o máximo é o 7. Então, eu substituo o valor anterior por 7. Perceba que agora eu tenho que atualizar esse valor ou não. Qual é a função que eu vou utilizar nesse nó? A função que eu vou utilizar aqui é o mínimo entre 3 e 7. Quem é o mínimo entre 3 e 7 é o próprio 3. Então, eu não atualizo o valor e guardo essa informação com a utilidade mínima aqui. Agora, eu vou visitar a minha raiz novamente para pesquisar os próximos descendentes. Então, atualizo a minha raiz com 3. Agora, vou buscar o meu descendente. Não tenho nenhuma informação de utilidade ainda. Vou fazendo a busca em profundidade até que eu chego em 0. Atualizo com o máximo o nível anterior. Logo em seguida, não tenho mais nenhum descendente, atualizo com o mínimo o nível anterior. Mais uma vez, eu defino o 0 e vou fazer a busca para o descendente que resta. Esse descendente não tem utilidade ainda e vou buscar o 5, né? Dessa forma, eu estou numa raiz. Atualizo o pai dessa raiz com o valor 5. E faço a mesma pergunta, o máximo entre 5 e a visita do próximo raiz, que é 7, é o próprio 7. Então, atualizo o meu nó 7. Agora, eu tenho outra pergunta para atualizar esse nível. Qual é? É o mínimo entre 0 e 7. Quem é o mínimo entre 0 e 7? É o próprio 0. Então, eu permaneço com a minha função. E agora eu vou perguntar quem é o máximo entre 0 e 3. Quem é o máximo entre 0 e 3 é o próprio 3. Então, a minha raiz permanece sendo o 3, tá? Agora eu cheguei para visitar a profundidade mais uma vez. Não tem utilidade. Mais uma vez, não tem utilidade. Chego num nó raiz que tem... nó folha, perdão. Um nó folha que tem utilidade. Esse nó folha que tem utilidade atualiza o nível anterior, né, do pai. E eu faço a mesma pergunta. 2 e 1, quem é o máximo? É o próprio 2. Então, eu permaneço com o 2. Mais uma vez atualizo o mínimo com o 2 e vou pesquisar os últimos nós que são filhos desse 2. Não tem nenhuma utilidade, o 5 é o valor máximo até então encontrado. Entretanto, entre 5 e 7, quando eu fizer a pesquisa, eu volto para 7. Agora, vou atualizar com o mínimo entre 2 e 7, quem é? É o próprio 2, permanece. E, finalmente, o máximo entre 3 e 2 é o próprio 3. Dessa forma, eu terminei de montar toda a minha árvore. E aí a nossa resposta é: qual é a decisão que eu devo tomar de forma que eu quero maximizar a minha busca?
Então, definitivamente, o meu 3 é o que vai representar a escolha do A, já que eu quero maximizar a minha utilidade. Então, eu tenho que tomar a escolha por A, sabendo que nesse caminho eu vou maximizar a minha utilidade e tenho uma possibilidade maior de chegar a um estado final, né, com o resultado que eu quero de vitória. Bom, então alguns detalhes são fundamentais para a gente estudar a utilização dessa estratégia. Bom, o primeiro ponto é definir que é o seguinte, olha, o tempo gasto para encontrar a decisão ótima, dependendo do problema, num problema mais robusto, ele vai ser impraticável, né? Então eu vou ter que ir até as folhas, tá? Dentro do meu algoritmo, e fazer essa busca em profundidade para que eu possa gerenciar a utilidade para cada nó pai de acordo com o caminho pré-estabelecido. Então, ele vai servir como uma boa base para que a gente utilize outros métodos que sejam um pouco mais aplicáveis a problemas do mundo real. Então, a complexidade ela é semelhante a uma busca em profundidade, né? Onde eu tenho uma exponenciação em função da gestão das minhas ramificações. Então, o que a gente pode fazer para dar uma melhorada nesse algoritmo é limitar a profundidade da busca, né? E, em vários casos, substituir a nossa função de utilidade por uma função de avaliação heurística, uma função em que me permita ter uma informação privilegiada da busca que eu deva realizar, tá? Lembrando sempre que uma heurística, nem em todos os casos, vai levar à minha solução ótima. A heurística ela é apenas uma determinação por parte de uma função / algoritmo que leva a um caminho mais curto, digamos assim, tende a levar para um caminho mais curto na nossa busca, tá? Nem sempre isso vai ser verdade. Então, a gente pode, a partir dessa ideia de limitar, de usar funções heurísticas, tentar realizar a poda na árvore, né? Tentar eliminar alguns caminhos que não precisam ser realmente buscados. Dessa forma, eu diminuo a busca, né? O tempo necessário de busca para fazer a definição da minha função de utilidade dos nós. Tá? Então, essa estratégia é conhecida também como poda alfa-beta. Uma ideia de função heurística, por exemplo, para o jogo da velha, é que eu posso definir a minha utilidade H em função das possibilidades de fazer a minha trinca, né? Então, supondo que eu tenho o X e um estado que o zero está aqui nesse ponto, eu posso definir a minha utilidade de vencer de acordo com as possibilidades que eu tenho de fazer trinca. Então, se a gente perceber, eu tenho 6 possibilidades de fazer a minha trinca. Tá aqui 1, 2, 3, né? E eu posso fazer ainda 4, 5, né? Todas as diagonais e essas 3 possibilidades. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha utilidade seria, olha, para ganhar usando o X, eu tenho 6 possibilidades e de perder eu tenho 5 nesse estado. Então, a minha utilidade seria 1. Já que o zero só tem 5 possibilidades de fazer trinca se ele for posicionado nessa condição. Tá? Então, se eu tiver um estado com essa condição, já a minha função de utilidade seria 4, que eu só teria essa possibilidade de trinca, essa e essa. Entretanto, o meu zero teria 6 possibilidades. Então, a minha utilidade já seria pior do que a do estado que a gente mencionou anteriormente, né? E, finalmente, usando essa função heurística, ao chegar nesse estado, a minha função de utilidade seria 5 menos 4, sabendo que o meu zero aqui eu só posso ter 4 possibilidades de trinca e o meu x eu posso ter 5, que são todas menos a diagonal em que o zero está. Tá? Então, essa é uma ideia de definir uma função heurística que vai me permitir tratar a utilidade a partir de um estado que eu tenha no meu espaço de busca.
Então, usando essa função de avaliação, né, essa função heurística, na hora em que eu tenho o meu estado inicial com essa condição e aplico a jogada X, eu defino aqui o menos 1, e se eu aplicar o X aqui, eu já defino 1. Então, em princípio, definir uma jogada do jogo da velha lá com o X no meio, eu já tenho uma possibilidade maior de fazer a trinca do que definir aqui no canto, né? Então, por isso que algumas pessoas sempre vão definir essa utilidade para ou empatar ou perder usando o jogo da velha. Ou empatar ou ganhar, tá? Desculpem. Ou empata ou ganha, porque eu vou sempre maximizando a minha possibilidade a partir de uma função de avaliação. Então, vai chegar em um certo ponto aqui que eu defino toda a minha utilidade a partir do meu espaço de busca, usando a estratégia do max e do min. Com o objetivo de não expandir desnecessariamente nós durante o minimax, com essa ideia, reduzindo a quantidade de buscas necessárias para encontrar o nosso estado, para encontrar a nossa solução, a gente vai utilizar o conceito da poda alfa-beta. Tá? Então, a ideia por trás desse algoritmo é que eu não vou piorar a minha utilidade do nó se já achei algo melhor. Tá? Então, nós vamos manter durante o algoritmo dois parâmetros fundamentais. O alfa, que representa o melhor valor para o max encontrado, e o beta, que vai representar o melhor valor para o min encontrado. Tá? Então, a gente tem o teste para fazer a expansão, e o teste é fundamentado nesses dois critérios. O primeiro, alfa não pode diminuir, né? Então, ele não pode ser menor do que um ancestral. Então, esse meu alfa, ele não pode diminuir à medida que eu estou fazendo a expansão da minha árvore. E o beta, que representa o melhor valor para o min, não pode aumentar. Então, ele não pode ser maior do que um ancestral. Então, vamos entender, a partir desse exemplo, como funciona a estratégia da poda, usando o conceito dos parâmetros alfa e beta. Então, considere essa árvore, tá, que precisa ser inicialmente pesquisada pela busca em profundidade. Então, nós temos o max, representando o primeiro nível da árvore, e em seguida o min, representando o segundo nível. Inicialmente, os valores de alfa são maiores ou iguais a menos infinito, né, para atribuir um valor inicial, e beta 1, beta 2 e beta 3 menores iguais ao mais infinito. Então, qualquer valor menor do que isso vai representar o beta inicialmente, e qualquer valor positivo ou negativo, né, digamos assim, maior do que menos infinito, vai representar o nosso alfa. Então, a partir da busca profundidade, a gente chega num nó folha. Esse nó folha tem uma função de utilidade igual a 3, né, ou ainda uma função heurística. E esse valor 3 ele é atualizado para o seu pai, e a gente começa a entender que o meu beta 1 ele é menor ou igual a 3. Como a gente está na camada de min, o que acontece é que quando eu pesquisar os outros nós, o 12 e o 8, os nó folhas, eu não vou atualizar o meu B1, porque eu acabei de pesquisar tudo, e sei que ele permanece sendo 3, porque eu estou na camada de minimização de min. Então, essa camada de min, eu atualizo o meu beta 1 para 3, né? E quando eu volto para atualizar o meu alfa no mas, eu vou dizer que o alfa é maior ou igual a 3 também. Tá? Então, defini o meu alfa inicialmente e o meu beta 1. Então, eu tenho agora a propagação do alfa. Logo em seguida, eu vou tentar buscar o próximo filho, né? E aí, se esses forem os nós folha com um atributo 2, né, a utilidade 2, eu vou atualizar inicialmente o meu beta e dizer que esse beta é menor ou igual a 2. O que acontece ao saber que o beta é menor ou igual a 2? Como essa camada é de minimização, tá? Eu tenho que ter um valor sempre menor ou igual a 2 para que eu possa atualizar esse valor.
Mas se eu já sei que ele não vai ser maior do que 3, porque eu já tenho um beta menor ou igual a 2, não preciso mais fazer a busca por esses nós. Porque mesmo que eu escolhesse esse ou esse na pesquisa, eu não iria atualizar o valor de beta 2 e ainda assim, não atualizando o valor de beta 2, que obrigatoriamente é menor ou igual a 2, eu não consigo atualizar o valor de alfa máximo, porque eu já tenho o valor 3. Então, à medida que eu tenho essa percepção na busca pelo nó C, a partir da propagação do folha 2, né, com a utilidade 2, eu não preciso mais utilizar a busca para pesquisar esse elemento e nem pesquisar esse elemento, porque o meu beta para esse nó, ele já vai ser sempre menor ou igual a 2, ele tem um limite, né? E esse limite, ele me permite dizer que eu nunca vou substituir o meu alfa atual. E aí eu posso realizar uma poda nesses dois nós. Logo em seguida, eu vou fazer agora para o D, e ao pesquisar o D, eu tenho 14, atualizo o meu B3 com 14, né? Então, menor ou igual a 14. Aí eu tenho que pesquisar o 5, porque ele vai atualizar para B3 menor ou igual a 5. E, finalmente, ele atualiza para B3 igual a 2. Eu utilizo a igualdade quando checo todos os filhos. Nesse caso eu não utilizei porque eu não precisei checar todos os filhos e, portanto, eu só estabeleci um limite. Perceba que com 1B3 é igual a 2, eu não tenho a possibilidade na função de max, na camada, de atualizar o alfa. E, portanto, o meu alfa passa a ser o próprio 3. Tá? Então, eu não preciso fazer, por exemplo, essas buscas no 4 e no 6, diminuindo assim a minha quantidade de buscas necessárias para encontrar esse meu alfa, que me dá a possibilidade de escolha do caminho para definir a maximização da minha utilidade. Bom, então para finalizar, o mesmo exercício que a gente definiu anteriormente e concebeu a jogada A, né, o passo A como sendo a decisão correta a ser tomada a partir das utilidades fornecidas nas folhas. Agora, se a gente adotar a poda alfa-beta, quais são as arestas ou sub-árvores que serão podadas, tá? Então, como é que a gente vai analisar essa ideia para definir bem a estrutura que a gente acabou de trabalhar no exemplo anterior? Então, considerando a árvore agora do nosso exemplo, o primeiro passo vai ser pesquisar, né, em profundidade, até que eu chego na utilidade do 2. Então, a utilidade do 2 vai atualizar o nosso maximização, que é o nosso alfa, né, do nível de maximização, e esse alfa vai ser atualizado na hora em que eu faço a busca com 3, porque aí eu tenho o meu max que representa o 3. Ok, logo em seguida o meu mínimo vai ser atualizado com 3, aqui nesse passo, e aí eu vou atrás do próximo descendente, né? No próximo descendente, o que acontece? Quando eu analisar esse primeiro passo, eu tenho a atualização do 5, tá? Então, eu já posso fazer uma poda bem aqui, porque o meu 5 nunca vai conseguir atualizar o valor de 3. Então, o valor que eu vou conseguir para cá, ele não vai ser menor do que 5. Tá? Então eu já realizo uma poda e não faço a busca para esse elemento. Eu já volto para o meu número 3. Tá? Então o que acontece? Se eu fizesse uma troca aqui de maximização, teria que trocar num algoritmo do min-max, eu teria que trocar o 7 pelo 5 e não ia surtir efeito algum porque eu já tenho um limite aqui de 3. Então o meu mínimo sempre seria 3. Então não adianta fazer. Portanto, a gente já pode podar sem pesquisar. Aí eu vou atualizar agora, através do meu beta 1, o meu alfa para esse maximização. Em seguida, vou buscar o filho, mais um filho, e aí eu encontro o 0. O que vai acontecer? O meu 0 vai atualizar o max, que vai atualizar o mínimo. Opa, perceba que eu tenho 0 aqui, tá? No meu mínimo. E eu não vou conseguir melhorar
o meu 3, porque entre 0 e 3 eu já tenho o máximo possível aqui, tá? Então eu já posso fazer uma poda direto nessa subárvore. Então já elimino essa subárvore aqui definida. E portanto já passo para analisar o próximo descendente, que vem para cá, vem para cá. Então eu atualizo com o 2. Entre 2 e 1, o máximo já vai ser quem? O máximo já vai ser 2. Quando eu for analisar, ele vai permanecer 2. E aí eu volto com 2 atualizando o meu beta aqui do mínimo. E aí eu faço o seguinte questionamento. Olha, não preciso mais vir aqui. Por que eu não preciso mais vir aqui? Porque o mínimo que eu encontrei foi o 2. Se eu pesquisar aqui, eu não vou conseguir algo melhor do que 2. E nem vou melhorar o meu 3, né? Então, portanto, eu já posso eliminar essa subárvore. Então, a resposta do exercício seria podar essa descendência aqui, essa análise, essa subárvore e essa subárvore aqui. Não preciso realizar a busca.